Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. A minha convidada é de direita do meu coração, minha amiga Luciana Lippe, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente e eu tenho certeza que a gente vai falar de muita coisa que muita gente precisa ouvir. Obrigada, é uma honra estar aqui, Galante. O seu convite, assim, realmente é muito especial. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Continue, já deixou o like? Não deixou? Deixa agora, deixa o like. Encaminha para a família. Aliás, encaminhe para aquele seu primo mala, petista. É para ele quem você vai mandar esse podcast de hoje. Muitos assuntos, vamos tocar em temas assim que muita gente não gosta, principalmente esquerdista, mas você que é de direita vai amar todos eles. Bora, é uma honra. A primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados é como tudo começou. No seu caso específico, a gente sabe que você trabalhava, né, na linha da veterinária e está nessa transição de analista político, vai entrar na política. Como tudo começou, como despertou tudo isso para ti? Tudo começou com uma indignação. Eu sou uma pessoa indignada, mas eu sou indignada com... Não é só sistema, eu sou indignada com tudo, com formatos internos, eu sou uma pessoa que me incomodo com coisas que eu não concordo. E aí eu passei a ver, e eu não concordo com o imposto. Então, assim, ou eu vou ficar chorando e pagando imposto até morrer, ou a gente tenta fazer alguma coisa, entra para dentro do sistema e tenta diminuir alguma coisa. É mais pela indignação. E aí me dizem assim, você é uma pessoa de coragem. E eu costumo dizer que não é coragem. No meu caso, eu me vejo como uma pessoa desesperada. Eu tô desesperada, sim. É por desespero. A coragem, ela vem da condição que você é colocado. Então é o seguinte, nasci em 1983, tenho 42 anos. Eu tenho um filho de 10 anos. Não é possível que eu vou embora desse mundo e meu filho vai viver num Brasil pior do que quando eu cheguei. Eu não me conformo com isso. Então, como eu sou indignada e não me conformo com aquilo que se apresenta, foi isso que me fomentou. Mas venho, sim, de uma família politizada, nunca foram políticos, não tenho político, não tenho padrinho político, não tenho apoio político, mas aprendi sobre política e patriotismo com meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa extremamente patriota, tá? Bandeira do Brasil na porta da minha casa, ela está pendurada desde 1998, foi quando eu questionei se podíamos ter uma bandeira, questionei pro meu pai, então nós passamos a ter uma bandeira na porta de casa, não importa o tamanho, a gente morou em apartamento, então era um adesivo colado na porta da bandeira do Brasil, então eu aprendi muito cedo o gosto do patriotismo em casa e sobre dar a vida pela nação, e não daquele formato demagógico, né? Ah, eu vou pra guerra de forma demagógica. Não, eu vou pra guerra, sim. Eu vou, sabe por quê? Porque eu tenho um filho. Então eu gosto da trincheira. Eu gosto da onde a gente pega, tira o pino da granada e joga. É ali que eu gosto de estar. Eu fiz colégio militar e eu sei exatamente o que é o patriotismo. A propósito, o que nós fizemos? Nós fizemos algo, eu pedi uma permissão para ti, para ver se a gente pode deixá-la aqui. Opa! Lógico que podemos. Então vamos lá, a gente vai por aqui na nossa mesa. Olha que linda. Essa é a bandeira que coisa mais linda linda do mundo. É o que eu sempre falo. Vamos só arrumar. Ajeitar, deixar bonitinho. Ali, isso. Tem programa mais chique. Eu acho que não tá centralizado. Vamos puxar pra cá. Bonito, hein? Ó, você quer uma... Olha aqui, ó. Vou te mostrar. O que tá escrito ali no meio? Ordem e progresso. E dá uma lidinha aqui. Ordem e progresso. Pronto. Simples assim. Então, assim, eu pesquisei algo sobre ti, eu lembro que você falou, eu falei, não, eu vou levar a bandeira especialmente para esse momento. E falando sobre o patriotismo, a gente entra no conceito de como está a situação
brasileira, né? Como está a situação do país. E eu te conheci nas redes sociais, você entrevistando pessoas na Avenida Paulista, e eu fico indignado com as respostas que algumas pessoas dão quando você pergunta algo que supostamente o erro é da direita. E aí a pessoa mete a burra ali. Quando você fala que não, quem fez foi o da esquerda, as pessoas mudam de opinião, elas defendem CPF. O que passa na sua cabeça antes de ir para a entrevista, durante e depois? Como é que você analisa o que está acontecendo no país? Esse formato, Marcelo, é um formato que eu gosto muito de usar, né? Então, eu pego algo, uma polêmica, um absurdo cometido pela esquerda, seja por desvio de dinheiro, seja por toda a lambança que a esquerda sabe muito bem fazer, que é arrancar o dinheiro da gente e enfiar em Dubai, né? Para não dizer outro lugar onde eles colocam o dinheiro, vamos deixar em Dubai, então, para ser aqui elegante. E é impressionante. Eu pego a situação, então, por exemplo, a situação a mesada do filho do Lula, do Lulinha, a mesada que ele recebia do careca do INSS, 300 mil mês, baita mesada, né, do careca do INSS. E aí eu vou pra rua, por exemplo, com essa situação o que você acha do filho do Bolsonaro que recebia 300 mil de mesada do careca do INSS, fruto de roubo dos aposentados, tirar esse dinheiro dos velhinhos. Nossa! E a pessoa nem se liga, né, porque assim, o roubo dos aposentados, essa coisa de aposentadoria e essas empresas, esses sindicatos, esse bando de vagabundo que se reúne para arrancar dinheiro e forçar a pessoa a estar inscrita numa associação, que é assim que então ela vai conseguir algum tipo de crédito. Cara, isso daí é ridículo, né? Mas enfim. E aí eu pego e acredito isso no filho do Bolsonaro. Sim. Meu Deus, mas eles aqui, ó, é um absurdo, eu não gosto nem de falar, não pode só falar esse sobrenome. Eu falei, não, mas quem fez isso foi o Lulinha. O filho do Lula, que inclusive está fugido, está na Espanha, continua lá, está fugido, e era ele quem recebia. Mas aí tem que ver o contexto. Meu irmão, que contexto? O fato é fato, não existe contexto. E isso é um fato, né? Teve uma que foi muito legal, eu me enfiei no meio do carnaval, fui lá pro bloquinho do Pablo Vittar. Lugar maravilhoso. Vocês não fazem ideia. Cheiroso, lugar cheiroso. Eu imagino. Gente, cheiro de urina, assim. E no Ibirapuera, tá? Não é que eu me enfiei num bloquinho da Vila Madalena, que são aquelas ruelinhas que, independente de ser carnaval, tem umas ruelas ali que já cheira a urina. Depois das 2 da manhã, de final de semana, é o xixódromo do povo, né? Então, e aí eu fui. E eu fui com uma outra trend dessa, né? O Lula tinha acabado de destinar 1 milhão foram 12 milhões, né? Mas 1 milhão para uma escola específica homenageá-lo. E aí eu cheguei e falei, o que você acha do Flávio Bolsonaro, que destinou 1 milhão de reais para uma escola militar homenagear ele num ano eleitoral? Que absurdo! Ainda em ano eleitoral! Não, mas quem fez isso foi o Lula, meu irmão. Foi agora, sábado. Eu tava na segunda de carnaval, dentro do Ibirapuera, camuflada no bloquinho do Pablo Vittar. Tava de todes. Exato, tava de quase todes, né? Porque eu estava vestida e passou um pessoal ali, meu irmão. Cara, a gente fez também um movimento antes da manifestação do 1º de março, que a gente se comprometeu em fazer a divulgação da manifestação com 8 dias de antecedência. Então, nós fomos para frente do MASP fazer panfletagem e chamar as pessoas para o dia 1º para ele ser gigante. Graças a Deus foi gigante, né? No domingo de carnaval, nós estávamos ali. Não, pós-carnaval, porque aquele já tinha sido pós-carnaval, mas era a ressaca do carnaval. Tava rolando o bloquinho da Daniela Mercury na rua, ali para trás, da Paulista. E aí só sobrou, assim, a nata do bloquinho, só os cracudos do bloquinho que subiram ali pra Paulista. Meu, eu nunca tomei tanto leque na cara na minha vida. Não chegaram a encostar, mas só o fato da gente estar presente ali sem abrir a boca, passava esse povo. E me passou um homem, tá? Um homem que, não é que ele não estava de sunga, ele estava de fita isolante. O cara estava nu. Meu Deus. Nu na rua. Então, assim, é sobre as trevas, gente.
Ai, falam assim, essa coisa generalizada, isto é uma guerra espiritual. Sim, isto é uma guerra espiritual. Mas não é assim nesse sentido amplo. Tá, uma guerra espiritual... Não. Tem um contexto. Tem um contexto. E eu vi essa situação, e eu vou te falar, esses 8 dias que nós ficamos ali fazendo esse trabalho de mobilização para colocar, para que o 1º de março fosse gigante, 1º de março agora, de 2026, fosse gigante, não fosse todas as palavras, seja na voz de um pastor, de um missionário, ou mesmo quando nenhuma desses representantes de alguma igreja, ou enfim, de algum templo, de alguma coisa ia lá, todos os dias nós encerramos com oração e com alguém dando a palavra. A gente... Cara, eu não tenho muito essa coisa de... Eu não tinha essa coisa de ficar falando sobre a minha fé, eu tenho a minha fé, mas eu nem sou tão estudiosa para me sentir à vontade em falar sobre isso. Tem um posicionamento ali, né? Mas quando eu senti aquela energia ali e a diferença que fazia, que no final a gente se reunia, porque realmente tinha passado durante o dia inteiro as trevas, e nesse domingo em especial, depois do bloquinho da Daniela Mercury. Então não é à toa que essa mulher fala aqueles absurdos que ela vem falando recentemente, fazendo acusações. Se o cara é um homem, então ela parte do pressuposto que ele já é agressor. Para ela, todo homem é agressor. Tá? Posso ser processada, inclusive, fica à vontade. Mas é sobre isso. Esses dias agora também ela falou mais um outro absurdo. Você percebe pelo público que vai ali, que vai nesse show, que vai nesse... Gente, eu senti as trevas e não fosse a palavra de Deus na voz, na boca de alguém ali, no final... a gente tinha saído, assim, destruído desse ato que nós fizemos de mobilização. E no dia seguinte, já estávamos todos de pé, cedinho, uma turma imensa, cheio de voluntários. O que eu recebi de pessoas da minha rede social que eu não conhecia, tá? Que eu não conhecia, assim, tá na minha rede. E sabia que eu tava ali na Paulista fazendo esse ato, que iam ali pra ajudar a panfletar, a entregar adesivo. Você não faz ideia, Galante, a quantidade de pessoas. Então, assim, isso faz diferença. É um trabalho de formiguinha, mas faz diferença, sabe? Hoje, e assim, eu ainda tô muito... A rede social é o que amplifica, né? Então, assim, hoje eu tô numa rede relativamente aí, num tamanho intermediário, né, de número de seguidores, mas não importa o número de seguidores que você tem, faça a sua parte. Eu não gosto de falar pra câmera, não gosto de falar na rede social. Fale no ponto de ônibus, fale dentro do Uber. Faça a sua parte, né? Fale no almoço de domingo com a família. Não quero criar confusão. Meu amor, então não sai de casa. É sobre posicionamento, porque depois você não vai chorar. Não deixa de ser uma campanha você falar com uma pessoa, né? Exato. Cara, velha máxima, né? Que tem aí aqui no Brasil, né? Não se discute política, religião e futebol. Mentira. Se discute sim. E o que mais deve se discutir é sobre política. Porque o que os maus políticos querem, esses maus gestores públicos que metem a mão no nosso dinheiro e entregam uma porcaria de um SUS pra gente, o que eles mais querem é que a gente não converse sobre isso no almoço de família. Eles inventaram essa porcaria. Não vai brigar por política. Vou sim! E não é brigar. Eu não brigo com ninguém. Aliás, eu acho que você acompanha, pra quem acompanha a minha rede, cara, eu não mudo nem o tom de voz. Exatamente. Eu não mudo nem o tom de voz. Eu tô ali pra um debate. Eu não cavo pênalti, eu não vou pra tomar murro, pra tomar soco, pra apanhar. Eu não vou pra provocar esse tipo de coisa. Eu vou simplesmente para expor a besteira e a hipocrisia que aquela pessoa está colocando. É justamente para fazê-la pensar. E, cara, posso te contar uma coisa também? Agora eu já vou até contar. Vambora. Vamos lá. Eu tenho um grupo de WhatsApp de ex-esquerdistas. Então, sério? Sério, cara. Sensacional. Testemunha da direita agora, você virou. Então é o seguinte, tem muita gente que vem ali nos comentários, né, e às vezes fala assim, não adianta nada. Claro, é um número pequeno? É. Porque assim, esse trabalho que eu faço de rua, que eu vou com debate, ou com uma entrevista, ou até com uma enquete, né? São esses 3 formatos. É o fato, né? O que eu quero?
Eu não tô ali tentando convencer ninguém. Se conseguir, ponto. Sim. O que eu entendo como... Hoje eu entendo... Eu não gosto muito dessa palavra missão, mas entendo que eu tenho uma facilidade com comunicação e que, então, essa é uma ferramenta que eu devo usar e abusar. E se as pessoas entendem essa ferramenta, ótimo, vão pregar o pau e eu só vou abrir a boca. Então, eu uso dessa ferramenta, tá? O que eu vi foi o seguinte, tem muita gente que escreve, não adianta nada conversar com o petista, só é porta, não vai... Cara... Existe conversão. Então, ali eu não tô ali para fazer isso. Se acontecer, ótimo. Eu tô ali, a minha missão, o meu objetivo é para pessoas que pensam como você, como a Andréia, como o Bento aqui, que pensa algo semelhante àquilo que eu penso, se identifique. E em algum momento, que seja naquele momento daquele vídeo que a pessoa me assistiu, se sinta representado. Não tô falando uma grande representação, uma voz nacional, não. Que sinta ali, naquele momento que ela tá consumindo aquele vídeo, aquele conteúdo, fala, poxa, ela falou exatamente, ou ela expôs exatamente o que eu tinha vontade de falar, de expor e não consegui. Aí vamos aos ex-esquerdistas, né? Essa conversão acontece. Muita gente, quem não sai bravo comigo, e não é a maioria que sai bravo, porque, de novo, eu não tô ali cavando pênalti, eu tô ali por um diálogo, um diálogo transparente e cara... Falando o fato que tá acontecendo no país. E orgânico. Exato. Sabe? Não é caçando briga, né? Então, o que acontece... quem não sai bravo comigo, os esquerdistas que não saem bravo, eles pedem o meu canal, pedem a minha rede social e eu passo. Eu falo, é no Instagram, é em tal canal. Qual é o canal mesmo? @sigalulipe. Siga Lu, L-I-P-P-I. Esse é no Instagram, tá? E aí algumas pessoas, esses esquerdistas, passaram a me seguir, né? E num determinado momento... Um ou outro começou a me chamar, me mandando trends até de fora do Brasil. Por exemplo, na Espanha, Cara, juro, o cara começou a procurar, na verdade o algoritmo dele começou a entregar. Sim. E aí essas pessoas, Lu, eu sou fulano, você já me entrevistou na rua, e cara, manda assim, Lu, eu virei ex-esquerdista. Falei, mentira. E ó, vamos lá. Quem me escreve, o meu direct sou eu, tá? Eu respondo todas as mensagens. Então, se você quer conversar comigo, me mande no direct, que sou eu, não é ninguém da minha equipe. Meu direct, minha equipe nem abre, só eu acesso as mensagens no direct. Claro que as mensagens ali, os comentários, eu tento ler quase tudo, mas tem vídeos que eu não consigo. Tem vídeos que são mais de 50 mil comentários, então assim, não tem como. Mas aí, essas pessoas vêm, me mandam... Começou, você viu essa? Você viu esse cara na Espanha fazendo tal coisa? Não vi ninguém aqui no Brasil fazendo. Por que você não leva essa pra rua? Legal. Cara, foi outro, foi uma outra mulher, uma outra entrevistada que não... Lu, nunca mais vou votar na esquerda. Sabe o que eu fiz com esse pessoal todo? Pedi autoria. Falei, gente, é o seguinte. Mandei no 1 a 1, a mesma mensagem. É o seguinte. Vocês estão me trazendo um negócio que, assim, não tem preço. Não tem preço. E eu quero juntar todos vocês num grupo de WhatsApp pra me ajudar. Vocês vão me ajudar na direção daquilo que eu levo pra rua. Vocês topam? Que legal. Topo. Montei um grupo de WhatsApp com ex-esquerdistas que hoje são pessoas que me ajudam na escolha do que eu levo de pesquisa pra rua. Que eu levo de entrevista. Olha, é muito louco. Arrepia, cara. Então, assim, falar que não existe a transição, que existe. Ela é pequena, mas ela existe. Claro, a minha missão é que para pessoas que pensam semelhante a mim, se sintam representadas. Então, é sobre isso. Não estou ali para mudar a ideia de ninguém. Agora, a mudança existe, mudam de opinião, mudam de lado e, além de tudo, ajudam no meu trabalho. Sem dúvida. Isso não tem preço, cara. Isso é assim, eles me mandam umas mensagens, uns áudios tão,
assim, lindos, que tem noite que eu tô tão destruída, assim, que eu falo, meu Deus, tô morta, meu Deus. Aí esse grupo tá lá e alguém me manda uma mensagem de apoio, eu falo, ai, meu Deus. Aí eu choro, eu mando áudio pra eles, gente, eu tô chorando. E isso faz diferença. E eu acho assim, o seu trabalho, ele só tá mostrando a verdade do que tá acontecendo. Não é hipótese, não é ficção em nada. O que às vezes me incomoda é assim, a gente vê na eleição passada, lá o Congresso, lotado de verde e amarelo. E aí houve o ganho do Lula. Uhum. Todo mundo que eu converso, todo mundo é muita gente, mas a maioria das pessoas que eu converso, ninguém votou no Lula. E assim, é diferente você falar do futebol, eu sou corintiano, eu sou São Paulino, cada um vai falando, palmeirense, assim vai. Eu imagino, aconteceu alguma coisa ali no meio que não dá para entender isso. E quando você mostra para as pessoas na rua, ou num bate-papo de bar, aconteceu isso, eu sei, mas eu vou continuar votando numa pessoa. E vem aquela velha frase lá de trás do Maluf, rouba, mas faz. Eu tenho um pensamento seguinte, se você não gosta do Bolsonaro, tá tudo ok, não gosta do Lula, tá ok, mas vota no padre. Vamos ver o que vai acontecer para mudar. Mas virou essa polarização onde a pessoa tá vendo o rombo do INSS e entre outras coisas que tiveram e continuam com a mesma mentalidade. Uhum. Eu não consigo entender por que isso acontece. Da onde sai tanta... que a gente não pode falar aqui, numa situação onde o país está indo cada vez de uma forma pior e eles continuam baixando a cabeça. E aí você vê a nova geração, não respeita a bandeira, não sabe o hino nacional, só sabe falar de funk. Aí você começa a ver que tem várias facções infiltradas e eu não sei até onde a gente vai chegar. Mas esse tipo de posicionamento que você tem e outros influencers que estão tentando mostrar a realidade faz uma grande diferença para o nosso país. Faz sentido isso ou não? Não, faz todo sentido, né? Eu agora, assim como eu trabalho na rua com dados, com números, né? Eu sempre levo dados e evidências e costumo dizer para a pessoa, eu falo, não, mas você tem base, né? Da onde é? Da ideia da sua cabeça? Achismo? Tá tudo bem, porque eu defendo, inclusive, a liberdade da pessoa achar o que ela quiser, ela pode continuar achando. Exato. Mas eu refuto com dados. Então, você colocou um cenário importante da gente analisar, e eu vou colocar aqui, como eu sou analista política também, de forma pragmática e com números, tá? Sim, estamos numa condição polarizada. Não, isso não é um feito apenas do Brasil, tá? Existem diversos estudos baseados em guerra cultural, em doutrinação que foi feito inicialmente dentro de universidades, depois esses professores que formaram dentro da universidade foram para as escolas. Então tem toda a questão de doutrinação ideológica e de cegueira ideológica, porque quando você é doutrinado, você faz parte do grupo que é cego ideologicamente. E este grupo não é algo que é apenas uma condição apenas da esquerda. Isto tem na esquerda e na direita. Então, quando você colocou o seguinte, em 2022, né, pós-22, o Lula levou a eleição, mas todo mundo, né, todo mundo não dá para ser todo mundo, mas a sua bolha, né, as pessoas com quem você conversa, não votaram nele, mas te falo, metade, tá? E aí são números de pesquisas. Agora a gente acompanha as pesquisas que estão saindo agora, e de 22 também saíam as pesquisas, né? E a pesquisa eleitoral, ela é uma fotografia do momento, tá? Mas vamos pegar a condição da questão ideológica. Nós temos na direita ali 20% da direita, ela é cega ideológica. E 20% da esquerda, ela é cega ideológica. Você pode mostrar todos os dados, evidências, números, você pode mostrar tudo para esse lado, e é a mesma proporção. Isso não sou eu, Luciana, quem estou falando. São dados, tem pesquisa sobre isso, tá? Então, analisando esse cenário, então assim, vamos chamar de ideológicos de esquerda e de direita, eles são proporcionais dos dois lados. O Lula pode defecar na boca daquele petista, ele vai continuar votando. E o Bolsonaro pode defecar na boca daquele bolsonarista,
ou direitista e ele vai continuar votando. Perfeito? Sim. Ok. Partindo desse pressuposto, o que nós temos agora analisando as últimas pesquisas eleitorais, as mais recentes? Nós temos um crescimento da rejeição do Lula, tá? O que é muito bom. No meu ponto de vista, perto de como está o cenário nacional olhando a economia, porque aí vem o petista, quando, né, alguns que têm um pouco mais que me traz um pouco mais de dados, de números, ele fala assim, como você diz que o PT está destruindo o Brasil, se nós estamos num momento que tem o menor índice de desempregados, né, a inflação, uma das menores histórica, tá? Como é que você diz que economicamente o PT está acabando com o país? Eu falo, primeiro que quando a gente olha para números da economia, a gente não olha aqui no lava-pé, na parte rasa. A gente tem que olhar a situação mais profunda. Não dá para eu olhar apenas os números superficiais e inflados pelo governo, porque governos esquerdistas no mundo inteiro, eles tendenciam a ser mais populistas. Ou seja, fazer aquilo que na verdade não vai tirar o cara da pobreza, mas vai deixar o cara dependente do Estado, seja por assistencialismo ou por uma esmola, qualquer Sim. coisa, tá? Então, nós estamos com o menor número de desempregados e o maior número de carteira assinado, nesses 10 anos. Acontece que estamos também com o maior número, aí eu refuto, estamos com o maior número de pessoas inscritas no Bolsa Família. Metade do Brasil, metade, pouco menos da metade. Hoje são mais de... muita gente. Hoje são mais de 90 milhões de brasileiros. Peguem, dê um Google e saibam que eu não estou mentindo. Hoje são mais de 90 milhões de brasileiros que dependem de algum tipo de assistencialismo do governo. Então, e quando ele entra num programa de assistencialismo, seja ele o Bolsa Família, por exemplo, ele deixa de constar na lista de desempregados. Entende como aquela pessoa saiu da lista Exatamente. Então, e não significa que ele está trabalhando. Né? Exato. Não preciso lembrar a todos aqui que estão ouvindo a gente, que quem é hoje o responsável pelo IBGE, que é quem mexe com todos esses números, é Márcio Postman. Quem é este cidadão? O cara que outrora, em outros governos esquerdistas, mexeu também, foi ele quem tirou. O Lula tirou o Brasil do mapa da fome, do mapa da miséria. Eu vou contar como que isso aconteceu no primeiro, acho que se não me engano foi no final do primeiro mandato dele. A linha de pobreza, ou da miséria, na verdade, era referente a pessoas que ganhavam, vamos chutar aí um número, não é esse o valor, mas só para ficar fácil aqui pro pessoal entender. Pessoas que têm renda média, né, renda mensal, abaixo de R$1.000 é miserável. Acima de R$1.000 já saiu da linha da pobreza. Uhum. O que o Márcio Postman fez? Diminuiu o valor da linha da pobreza. Tirou 30% dos miseráveis. 30% dos miseráveis passaram a compor a escala de pobreza e não de miserável. Claro, ele reduziu a linha, ele jogou o patamar para baixo. Assistiu Tropa de Elite, né? O conceito de estratégia. Isso, então assim, estamos falando desse cara. E é ele de novo quem está ali. Ele não está ali à toa. Tudo tem uma estratégia, tá? Então, recentemente, acho que um pouco mais de um mês atrás, alguns funcionários do IBGE, aqueles que não foram demitidos, pediram para sair, pediram as contas, pediram exoneração. Por quê? Porque não estavam aguentando ver o que Márcio Postman está fazendo com o IBGE. Então ele mexe nesses números. Então é brincadeira com números. Cara, acontece que para você gerar uma estatística, né, como o IBGE, você se baseia em população.
Acontece que uma população, meus amores, ela deixa de existir como gente, como eu, você. A gente deixa de existir como gente quando pessoas como Márcio Postman olha apenas o quê? O gráfico, a coluna, o sobe e desce, o desvio padrão. Ele olha a estatística e aí é papel. Papel aceita todos os números que você quiser. Então não estamos mais falando de pessoas, estamos falando apenas de números que mudam como eles bem entendem. Se não fosse isso, e eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação leviana ao Instituto, então mais focado então no Márcio Postman, estou aqui levantando porque pessoas pediram exoneração e eram, funcionários de carreira de gente que estava há 40 anos dentro do IBGE. Então assim, vamos lá. É o menor índice de desemprego. Claro, 90 milhões mais de 90 milhões estão inscritos em algum tipo de assistencialismo, logo deixaram de compor o pessoal que está desempregado, né? Bom, aí inflação. A menor inflação. Caramba, estamos com os juros batendo a casa dos 15%, 14,5%, se não me engano, a taxa Selic hoje, né? Que, na verdade, nesse governo que é um desastre na economia, no qual o ministro da Fazenda, o Haddad, ou mais conhecido, Taxade, adorei esse apelido, nossa, inclusive. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu vou contar um outro apelido que eu gosto muito pro Taxade já, tá? Que o Taxade, a gente tá falando de um governo que a cada 27 dias, meu irmão, a cada 27 dias ele aumentou um imposto ou ele inventou um imposto novo? E só no nosso. Ó. O brasileiro, eu adoro essa frase, eu vou parafrasear o meu grande mestre e professor Tiago Pavinato. Numa das aulas, aí quando eu era aluna do Pavivi, numa das aulas, eu acho que era no curso de oratória, se não me engano. Ele lá Ele é um gênio, ele é um gênio. Ele é gênio, ele é monstro. Ele é gênio. Ele fez assim, o brasileiro é igual um saleiro entupido. E eu ali, que ele mandou... E eu anotei, eu assim, o brasileiro é igual um saleiro entupido. Tinha na Praça é Nossa um quadro desse. Entupido, Cara, nós somos saleiro entupido. Então assim, os números mostram aí a inflação. O que é o remédio amargo para se conter uma alta de inflação? Absurdo, que você chega no mercado, litro de leite de manhã, eu vivi isso. Exato. Tá? Eu vivi. Vamos lá, vamos lembrar, antes de Plano Real entrar? 85, Sarney. Eu passei nessa... minha mãe era fiscal do Sarney. E eu fico pensando, não tinha internet, pra onde que mandava essas informações? Que minha mãe ia lá com a caderneta no mercado. Era o quê? Era pra ela, ou apenas pra nossa sociedade ali, que eu sou de uma cidade pequenininha no interior, sou de Adamantina, aqui no interior do estado de São Paulo. Eu fico pensando... Cara, como que isso chegava, né? Preciso perguntar pra minha mãe como é que ela mandava direto pro Palácio do Governo, endereçado a quem? Aos cuidados do presidente Sarney. Enfim, eu lembro, eu ficava na fila lá. Cara, o litro de leite e qualquer outro produto era um valor, foi o que aconteceu com a Argentina antes do Milei entrar. Exatamente. Você entrava no mercado na Argentina, o litro de leite estava valendo 10 pesos de manhã, 20 à noite. Era isso. Então, qual é o remédio amargo para se conter a inflação? É taxa de juros. Por que taxa de juros? Por que a taxa de juros é alta, né? Está alta? Não é porque o Banco Central é malvadão. E eu não vou aqui defender Galípolo, até porque não tenho nenhuma afinidade com ele. Mas ali de todos é o menos pior, né? Que tá realmente fazendo um trabalho técnico. Porque poderia ser um aloprado como a Dilma, que já compôs ministério, ela já foi ministra da Casa Civil. Meu irmão, a gente sobreviveu a Dilma como ministra. A gente sobreviveu a Dilma como presidente, mas a gente sobreviveu a Dilma como ministra da Casa Civil. Olha que loucura, cara, que insanidade, né? Muito louco. Não, é uma insanidade isso. Agora tá no Brinks, né? Agora ela tá no Brinks. Agora ela, de assaltante, ela foi pra presidente de banco. Como pode? Cara? Ganhando $300 mil ou reais, já nem sei. Mas ganhando muito dinheiro, enchendo as burras aí. Então, o que acontece? Enquanto todos nós aqui, empreendedores ou donas de casa, todo mundo sabe que se você gastar mais do que você ganha como renda mensal, você vai ter o quê? Uma
Dívida. Como isso funciona em grande proporção, que é o governo? Se temos um governo gastador que não tem austeridade fiscal, o que é austeridade fiscal? É simplesmente fechar a conta. É não gastar além do que ganha. Lembrando, este é o governo que está em recorde de arrecadação de imposto. Nunca se arrancou tanto dinheiro do brasileiro, nunca sofremos tantos assaltos como estamos sofrendo agora através dos impostos. E o impostômetro lá no centro tá rodando, né? Porque imposto é roubo e eu chego nessa situação e te convenço, inclusive. Ai, como ela é radical. Calma aí que eu já te convenço já, tá? Fica aí. Aguenta aí que você já... 2 minutos eu te convenço sobre isso. Mas vamos lá, voltando aqui ao raciocínio. Um governo que gasta demais, que não tem austeridade fiscal, o que ele vai fazer? Ele vai fazer dívida. Acontece que o governo endividado, ele compete pelo mesmo dinheiro que a gente. Então, quando a gente tem dívida, significa para o mundo que nós somos maus pagadores. O que você faz com um mau pagador? Você eleva a taxa de juros, porque já que ele é mau pagador, você precisa ter uma garantia. A garantia é elevar a taxa de juros. Então, enquanto o governo não parar de gastar mais do que arrecada, a taxa de juros vai ser elevada. Ah, está contendo a inflação? Mas me fala, quanto é que tá o café? Tá contendo a inflação? Mas a gente sabe que o poder aquisitivo do brasileiro, do que o Lula assumiu pra cá, está extremamente achatado. E quem sente isso? O pobre. Hoje, aliás, eu vi essa pesquisa... Ele não consegue enxergar isso. Não, ele sabe. Mas... A esquerda, ela precisa multiplicar os pobres. A esquerda nunca quis acabar com a pobreza ou com a miséria, porque multiplicar os pobres te garante pessoas dependentes do Estado, e Sim. Todo esquerdista acredita num Estado inchado, e pai, e provedor, deixa que o papai Estado te resolve o que vai fazer com o seu dinheirinho, pobre. Porque é isso. É o pobre que paga a maior parte dos impostos, que deveria voltar para ele como saúde de qualidade, educação de qualidade e segurança. Quando eu disse que eu ia te convencer que imposto é roubo, é agora. A gente paga imposto para ter saúde de qualidade. Você tem? SUS é bom? Não. A gente paga imposto para andar com o celular na mão, na rua, e ninguém te roubar. É isso que você tem? Não. Então é roubo. Porque se você paga para ter o serviço e aquela empresa, que então é o Estado, não entrega o serviço que você contratou, você acabou de ser roubado, lesado, assaltado, chame do que você quiser. Exato. E a gente paga também para ter educação de qualidade. A gente paga imposto caro para ter educação de qualidade e não temos. O que eu acredito? Menos dinheiro, menos impostos, ou seja, menos dinheiro a gente mandando para o Estado e ficando aqui no nosso bolso. E, por exemplo, saúde. A saúde poderia ser totalmente privada, não é nem privatizada, é privada. Ai, mas aí a pessoa mais pobre... Não, porque aí aquele dinheiro que ela paga de imposto para ir para a saúde vai ficar no bolso dela. Exatamente. E ela vai ter o poder de escolha do serviço de saúde que ela quer contratar. E eu não quero contratar nenhum serviço de saúde, quero na hora de um sufoco pagar o particular. Pois então coloque no CDB, no CDI, no C qualquer coisa, guarde esse dinheiro. Ai, não guardei, aí é problema seu, né, meu irmão? Mas aí nós precisamos também de educação financeira. Exatamente. Passamos países desenvolvidos, todo país desenvolvido, Estados Unidos, Canadá, China, Alemanha, todos eles, Noruega, Dinamarca, todos eles têm educação financeira já na base, é na escola. Mas é aquilo que a gente volta. Nunca foi interesse da esquerda te ensinar a contar. Quando você passa a tomar conta do seu dinheiro, você não quer mais dar esse dinheiro para o Estado te devolver com uma porcaria de um serviço. Não, eu acho engraçado que muitas vezes, em vários eventos que o Lula vai, ele fala frases que as pessoas estão ouvindo do tipo, a gente precisa de mais pessoas ignorantes, precisa de menos estudadas pra gente ganhar. Ele fala por A mais B, as pessoas não conseguem entrar. Isso o é filho muito do pobre não tem que estudar. Exato, gente! é isso que eu não consigo entender.
Mas ele tá falando. Ele tá falando, porque é isso que ele acredita, não pensa... Todo esquerdista, progressista, socialista, comunista, esses istas aí, né, acreditam nisso. É um Estado inchado. O que é um Estado inchado? A gente bancando o Estado para o Estado definir qual é a saúde que você vai ter, qual é a segurança que você vai ter, qual é que escola seu filho vai estudar, qual é o nível de qualidade do professor que está ali dentro. E é isso que eu sou completamente contra. Uhum. Eu sou a favor da liberdade individual. Nós todos temos capacidade. Mas tem que nem gente história que de não cota. tem. Eu não suporto esse negócio de cota. Cara, você tá dizendo que a pessoa não tem capacidade. Pelo menos eu penso assim. A cota você já a cota é a coisa mais segregadora que existe. Você já coloca... Cara, a cota para negros. Cara, você já tá sendo racista. Eu também acho isso. Putz, ainda bem. Eu também acho. Você separa. Você separa. Mas ele teve pouca oportunidade. Cara, olha quantos negros de sucesso estão aí. Não é com cota que você resolve. Tem, eu não gosto de ser tão... nesse quesito, eu sou muito radical com a parte de imposto, tá? Extremamente radical. Porque realmente não vejo esse dinheiro que a gente coloca no Estado ser devolvido para nós com serviços de qualidade. Tá? Então, assim, agora sobre cota. Essas que segregam, que é sobre racial, é sobre cor, não sei o quê. Eu sou mais a favor, por exemplo, se houvesse um tipo de... Eu nem talvez desse o nome de cota, né? Mas o nome pouco importa. A gente... Aí o dicionário tá aí pra ser usado. Algo social. Uma questão de... Vamos chamar, então, de cota social. E não pela cor, pela etnia, pela origem, mulher é homem, essa coisa também de sexismo também. Cara, então assim, a gente tá há anos-luz de dar certo, meu irmão. Mas assim, há anos-luz. Que nem eu vejo casos assim, a história do tal golpe que teve. Cara, como que a Débora tá presa 14 anos? Galante, eu vou te contar o que é golpe. Cara, golpe foi tirar um condenado da cadeia que assaltou o Brasil, ele e a sua corte inteira, e colocá-lo na posição de presidente. Isso é golpe. Eu também acho. É um absurdo, cara, juro. Isso é golpe. E assim, eu vou mais longe. Eu tô muito bravo com o Trump. Muito. Cara, ele gastou uma fortuna... Altas estratégias, cúpulas pra pegar o Maduro. Cara, era só um aperto de mão, já tava a algema ali, não é possível. Ele perdeu essa oportunidade, não é possível. Cara, eu tenho muitas ressalvas, eu tô bem distante, assim, de concordar com algumas posições do Trump, principalmente agora nesse terceiro mandato dele, né? Porque como que funciona nos Estados Unidos aqui, só pro pessoal entender. Quem não sabe... Quem não souber disso, eu imagino que a maioria já saiba, mas eu gosto de... O que é óbvio precisa ser dito, né? Nos Estados Unidos, você só pode ser presidente, né, num cargo executivo por 3 vezes. Então, você é presidente uma vez, você pode ir à reeleição, aí depois você não vai mais, fica aquele intervalo de 4 anos, igual aqui no Brasil, e depois você pode voltar. Só que depois desse terceiro mandato, você não vai ser mais. Então, o Trump, ele tá no último mandato dele. Ele tá no último mandato. Então, assim, aquilo que ele prometeu, que ele ia ser um estadista forte, punho de ferro em relação a guerras e bobobó, ele está executando. E aquilo que ele falou também sobre imigração, ele também está executando. E ele, nesse momento, ele não precisa se preocupar com a questão nem populista e nem popular. Tanto é que o índice de rejeição do Trump está sendo histórico, o maior da história, justamente ele não vai, só que em contrapartida, e analisando como grupo político e não mais como um indivíduo, que é aí que eu acho que a situação complica e é aí que eu discordo completamente dele, ele simplesmente pode estar num momento matando a possibilidade de outro candidato da direita ser eleito na próxima eleição. E lá é complexo demais a eleição, né? Mas eu gosto muito mais do sistema ali, funciona muito mais de colegiado, a questão distrital, voto distrital. Na verdade, eu tenho um pensamento do político brasileiro, eu acho que tinha que ser assim, devia existir uma faculdade de política, terminou a faculdade, ele vai fazer o exame da ordem para tirar a carteirinha, eu sou político. Para você chegar na presidência, você tem que ter passado por todos os cargos, é uma opinião que eu tenho, porque assim...
A gente viu o cara do caneta azul. Eu super entendo essa sua opinião. Então, mas vamos lá. Cara, não tem condição um cara desse entrar no seu lugar, talvez. Não, então, vamos lá. Eu sou uma exímia defensora da Constituição. Eu posso discordar, inclusive, de algumas leis, de algumas cláusulas, de algumas partes da Sim. Constituição, mas é ela que rege a nossa vida e o nosso judiciário. Então, eu não estou aqui na posição de acatar ou não acatar, Sim, eu vou acatar. claro. Então, na Constituição, ela é muito clara sobre isso, né? Nós somos uma população diversa, né? Então, é democrático que haja, inclusive, em todos os locais de trabalho, ou seja, cargos de poder, representantes de determinados grupos sociais. Sim. Então, vamos lá. A pessoa não entra se ela não for eleita. Aonde que tem que se trabalhar muito? É na base. Então, é em campanha. Gente, aquele moço lá, como é que ele chama? O Gomes aí, não sei. O Caneta Azul. O Caneta Azul, não sei o que é. O Manuel Gomes. E ele tá sendo chamado até em programas grandes, né? Não sei o quê. É o puro suco do Brasil. Manuel Gomes, ele representa uma parcela da sociedade. A gente gostando ou não. Vamos lá, eu quero que ele seja eleito? Óbvio que não. Óbvio que não. Esse cara, pelo amor de Deus, ele não sabe nem o que... Ele não junta lé com cré. Ele abre a boca e parece que eu abri aquele pacotinho, sabe aquelas sopas instantâneas das letrinhas? Parece que eu abri aquilo e joguei numa panela. As letrinhas estão boiando, entendeu? Não tem nenhuma capacidade, né? Mas a Constituição, ela é muito clara. É democrático ir todos os modelos de representantes da sociedade. Então, é democrático. Eu vou defender a possibilidade, a chance de um Manuel Gomes ser candidato. Eu vou defender. Mas, assim, eu te entendo. Entendeu? Mas o que eu quero dizer... Até porque isso também constitui, tá lá no artigo 5º, também em outros artigos, tá relacionado com a liberdade individual. Né? E assim, cara, a liberdade é o nosso bem mais precioso. Não existe nada. Eu concordo. Sem liberdade. Mas você concorda comigo também que existem consequências? Claro que existe. A gente tem um presidente ladrão. Exato, tinha que ter um ajuste. Não é possível que a pessoa, ela não Sabe aonde está o ajuste? Na base. Chama-se educação de base de qualidade. Tá lá. Essa é a chave para muitos dos nossos problemas. Só que, primeiro, que é uma política que é de longo prazo, você vai colher esses frutos lá na frente. Então, a maioria dos governantes populistas não apostam. O Brasil, ele tem quando você pega o histórico de presidentes, governadores, de cargos executivos, desde prefeitos até presidente da República, você pega historicamente as medidas públicas, né, tomadas por esses executivos, né, esses governantes, geralmente são aquelas que têm um resultado imediato ou, no máximo, médio prazo. Você não observa na história do Brasil algo que foi para longo prazo, porque, inclusive, a pessoa já vai ter saído daquele cargo, não é sobre... Então, todos querem deixar ali um legado, Sim. sei lá o quê. Tem uma coisa que é muito maior do que a política, e isso existe na maioria dos políticos, chama-se ego. Fato. Fala tudo. Ego. E o ego é inerente ao ser humano. O ego, por exemplo, eu coloco o meu ego talvez, não é que ele é mais simplista, mas assim, o que eu entendo como legado meu, o que eu quero deixar. Eu quero deixar algo melhor para o meu filho. Só que quando a gente pensa isso numa condição pública, ou de um cargo público, quando eu falo meu filho, eu não estou falando só do meu filho, eu estou falando do seu filho, eu estou falando do seu filho, eu estou falando do seu filho, né? Então isso eu entendo. Só que assim,
eu vejo o setor político, o público político, na seguinte situação. Cansamos de políticos que se servem do povo. Vamos voltar à coisa mais básica de um cargo público. Qualquer funcionário público, ele é funcionário do povo, seja Sem o presidente dúvida. da república, Sem dúvida. ou seja o atendente no poupa-tempo. Todos eles são funcionários públicos. O que cabe ao funcionalismo público? Atender o povo. Chega de políticos que se servem do povo. Exato. Queremos políticos e funcionários públicos que sirvam à população. Eu acho que a gente está precisando voltar no fundamento mais básico. Então, quando a gente fica fazendo... eu posso pegar números e ir destrinchando, indo para coisas muito detalhistas, mas eu gosto... Quando, geralmente, eu faço 2 formatos de pensamento, e isso eu divido muito com a minha rede, inclusive, né? Me pergunta assim, como você chega em algumas coisas? Eu falo, quando eu vejo que eu tô indo pra uma coisa muito detalhista, algo que tá extremamente complexo, e que parece que dificilmente existe uma solução, porque tem coisas que realmente são difíceis de você chegar numa solução. Quando eu vi que eu já bati numa situação, não consegui chegar naquela solução, não cheguei numa conclusão, não consegui resolver aquele problema, não, é tudo não, cavei um monte de não, eu volto 10 casas, e não é que eu olho o panorama como geral, na verdade eu não olho como geral, eu torno ele o mais rudimentar, vamos chamar de rudimentar, o mais rudimentar possível. Eu costumo ir para a semântica. Entendi. E é aí que eu entendo, por exemplo, vereador, né? Vereador, eu já fui candidata, em 24. E aí, eu fiz um vídeo que foi uma repercussão muito legal, e aí não foi nem a semântica, porque eu não peguei a origem da palavra, eu quebrei a palavra. Então, ou eu quebro a palavra, ou eu volto pro dicionário, ou eu vejo semântica. Aí eu escrevi, bem grande assim, eu tava com meu caderno e escrevi, vereador. Separei o ver, tirei o a e deixei o dor. E aí eu falei, olha aqui o que esse cara deveria fazer, é vereador do povo. Perfeito. Só quebrando a palavra aí, eu não tô falando de semântica. Não, perfeito, foi. E nem de dicionário. Então assim, às vezes aqueles problemas imensos, que você não chega numa solução. Cara, eu olho, eu volto 10 casas, pego as palavras, vejo o que significa cada palavra, e é isso que eu espero que os políticos e funcionários públicos olhem. Eu gosto de olhar nessa análise. O que é um funcionário público? É aquele que presta serviço ao público, que presta serviço ao povo. Então, para de se servir do povo e sirva ao povo, porque você é funcionário do povo. Este é o seu cargo. Exatamente. O resto é só consequência de um bom trabalho de você servindo o povo. E não é você seu CPF, é o cargo que você ocupa. Exatamente. E assim, amiga, a gente tá chegando ao final do programa e falando de futuro. O que você espera dessa próxima eleição para presidente e o seu futuro? Não sei se você já pode falar como é que funciona. Quais são as suas ideias para o seu futuro? Vamos lá. Futuro do Brasil, né? O futuro... o Brasil... eu lembro daquele slogan. O Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro mais do passado que eu já vi, né? Brasil... Não tinha que... nem lembro de quem era esse slogan. Mas, enfim, era o Brasil, o país do futuro. Nós já perdemos tantas oportunidades que não há mais espaço para perder oportunidades, porque o mundo evoluiu e nós ficamos parados em alguns setores porque quiseram que a gente ficasse parado. Quiseram deixar o povo... Lógico que tem. Meu irmão, sempre que tem alguém sofrendo, tem alguém ganhando. E eu vou te explicar de uma maneira muito simples aqui para todo mundo entender. Alô, quem fala? Como é que eu brinco? Eu falo da funerária. Funerária só falta você. Funerária só falta... Então, assim, até a morte alguém tá lucrando. Exato. Tudo tem alguém ganhando alguma coisa. E isso é muito bom.
Isso, na verdade, eu gosto do ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar, Exatamente. tá? Então, assim, o Brasil chegou a um ponto que os números mostram a rejeição ao nome Lula. Mas eu ainda entendo que, cara, tem tanta coisa acontecendo e essa rejeição ainda é pequena, tá? O Flávio, em algumas pesquisas, já ultrapassou, mas assim, eu fico pensando, Você acha se que ele fosse pode ganhar? Ah, isso sempre pode, né? Mas vamos lá. Tira o Lula desse cenário agora e põe o Bolsonaro. O velho Jair, né? Saudade do meu presidente, tá? Põe o Jair. E o Brasil como está? Você acha que o índice de rejeição do Jair Bolsonaro estaria como? Muito maior do que o do Lula aqui no momento. Na fotografia agora. Eu tô só pedindo pra você tirar. Entendi. Deixa o cenário todinho. Entendi. Taxa Selic em quase 15, 14,5. Mercado caro. Verdade. Desemprego, né? Então, assim, tira o Lula e coloca o Jair Bolsonaro. Só troca a peça. Qual que é o índice de rejeição? Estaria mais de Muito. 50%. Eu faço uma analogia, assim... O Bolsonaro e o Neymar, eles estão na mesma proporção de qualquer... Respirou? Ah, porque respirou demais. Porque não, tá todo nessa errado. situação. Não, que foi... Ah, agora, essa semana, saiu, né, do dados do TCU, Tribunal de Contas da União, isso mesmo. Tribunal de Contas da União levantou um número de mais de 200 bilhões perdido por vacinas da Coronavac vencidas, que foram adquiridas nesse governo. Vacina da Coronavac, que sabe que não deu em nada, que, né, tinha água ali. A vacina do calcinha apertada, né? Para os mais íntimos, não? Parafraseando Emílio Surita aqui, né? 200 bi. Daí eu tava ouvindo alguns jornalistas, e aí eu vi na Globo News, eu vi na Globo News, que a culpa era do Bolsonaro. Mas claro que a culpa é do Bolsonaro. O cara conseguiu importunar a baleia. O que você vai esperar de alguém que foi investigado por importunar? Cara, eu sou veterinária. Eu queria entender como é que se importuna uma baleia. Então Tirou o fitoplâncton. eu que sou doida por bicho e eu sou... Aí vem eu sou que nem a Felícia. Pra quem não lembra, a Felícia, depois na edição, bota a Felícia aqui. Tem que me amar, Eu sou assim com bicho, tá? Eu sou doente por bicho. Cara, então eu sou o quê? Eu devia estar no maior inquérito sobre importunação de bicho do planeta. Porque o cara foi parar numa investigação da polícia... Parou um grupo da Polícia Federal para abrir uma investigação sobre importunação de baleia. Então é óbvio que agora, nessa condição, estaria o nome dele arrolado. Então é isso que eu falo. O quarto poder é a mídia. Sim, nós sabemos. Verdade. A gente arrumou uma forma, até por ser... A gente da direita é gato escaldado. Aonde que a gente navega de braçada que a esquerda não consegue navegar? Na internet, que foi o que sobrou, porque o consorcião de mídia... Cara, 90% dos jornalistas são esquerdistas, são progressistas. Exatamente. 90%. Isso já vem da base, vem lá da faculdade. Eu tenho muitos amigos, inclusive. Então, assim, toda edição de jornal, 90%, para não dizer mais, é esquerdista. É esquerdista. Exatamente. Tá? O jornal é de direita, a edição é de esquerda. Então, assim, a gente chegou num ponto que não aguentamos mais 4 anos de governo de esquerda. Não aguentamos. Não aguentamos, tá? Aí fala, você vai falar o quê? Que vai virar a Venezuela? Não, meu irmão, não vai virar a Venezuela. Não vai virar a Venezuela. Nós temos também aqui... Primeiro que o Brasil é uma coisa imensa, né? E nem pode virar uma Venezuela, porque nós somos... Além de um território gigante, nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Nós somos um problema gigantesco para o mundo. Exatamente. Para o mundo. A gente não é uma Venezuela que migrou para cá 8 milhões de venezuelanos e isso é uma grande parcela da população. 8 milhões de brasileiros não é nada. Não é nada. É uma cidade. Entendeu? Assim, São Paulo tem 12 milhões. Exato. São Paulo tem 12 milhões. Então, assim... Ou a gente inclina o nariz, e eu não tô dizendo que é pra direita, é saber pra o quê? Inclina o nariz para a liberdade. E eu não tô falando de gente presa, nem nada disso que a gente sabe, os presos políticos. Não, eu estou falando de liberdade, principalmente no que tange a economia.
Precisamos abrir cada vez mais a economia. Precisamos de cada vez menos regulamentação do comércio, do varejo. O próprio mercado se autorregula. Eu acredito na liberdade econômica, porque quando a gente olha essa liberdade econômica em outros lugares, você vê que ela funciona. Ai, o neoliberalismo, pode parar com palavrinhas idiotas, neoliberalismo, o caramba, tá? Rotule como quiser. Enfim, fica à vontade. Aliás, eu vou defender aqui o seu espaço de me chamar de neoliberal, tá? Eu sou uma libertária clássica. Acredito que o Estado tá ali para organizar o tabuleiro da forma mais sutil e mínima possível. Porque o próprio tabuleiro se organiza por ele mesmo. É assim que funciona na economia. Tem alguns setores, né, que eu acho que tem que ter uma mão mais do Estado e outros que nem deveria o Estado passar perto. Mas nem deveria. Não deveria nem chegar, nem atrapalhar. Quanto menos Estado, mais indivíduo. Quanto menos Estado, mais dinheiro no seu bolso para você decidir fazer o que você quiser com ele. Se você for gastar tudo no tigrinho, o problema é seu, meu irmão. O problema é seu. Ah, e o seu filho não vai ter um xarope para tomar. O problema é seu também. O problema não é meu. Né? É sobre responsabilidade. Parar de ter um Estado tirando a responsabilidade do indivíduo. Falando, não, vem cá que o papai cuida. Não, o papai não cuida. Chega de Estado pai. Países que são desenvolvidos, países que se desenvolveram, não tem esse sistema de Estado pai. Então, a gente tem que virar o nariz para a liberdade. E hoje, quem bate na pauta da liberdade econômica é a direita. Hoje não, a direita sempre bateu nisso, tá? Que é sobre mais indivíduo e menos Estado. Mais responsabilidade individual e menos Estado te determinando para onde você vai, tá? Então, sim, tem que virar à direita, porque é a condição... E nós vamos pegar um negócio, assim, horroroso, né? O próprio Tachad já informou que não tem em 27 para pagar o custo Brasil. O que é o custo Brasil? É o tamanho do Estado, é o tamanho do funcionalismo público. Não tem. Nós vamos chegar em 2027 que teremos médicos que vão ficar sem receber, vão ficar sem folha, vão ficar sem 13º, sem férias. Isso vai acontecer em todos os setores, na saúde, na segurança, na educação, professores que vão ficar sem receber. Porque já quebrou. Porque nós estamos na maior dívida histórica. Batemos já... Quanto? Já passou de 1 trilhão a dívida, né? Então, assim, já passou de 1 trilhão a arrecadação, mas também já passou de 1 trilhão a dívida. Então, não adianta você arrecada aqui e joga lá. Essa conta não vai fechar nunca. Quando você não fechar a torneira, não fechar a sangria, essa conta não fecha. Então, o que eu peço aqui é: não sejam manipulados, não sejam cegos ideológicos. Você não precisa gostar ou não gostar. Abra os ouvidos. Veja o cenário, escute as propostas. Vai ter muito show? Vai ser assim, aquela coisa, né? Espero que não tenha cadeirada. Ou espero que tenha também. Viva a liberdade, cada um responda. Vem processo, responda, agrediu, vai responder. Vai ser preso, vai ser lá o quê? Entendeu? Que responda pelos seus atos. É isso que eu acredito. Entendi. Na responsabilidade individual. Porque... a liberdade, ela é muito clara. Aonde que acaba a liberdade de um cidadão? Ela não acaba quando você impõe o seu achismo em cima da minha liberdade. Ela acaba quando eu esbarro num crime. Então, isso que eu falo, eu sou questão moral, questão isso. Cara, isso daí, eu falo, é assunto aqui de baixo. Quando termina a sua liberdade? Quando você resvala num crime. E aí não sou eu, Luciana, eu posso até condenar. Eu condeno todos os crimes. Tá, mas não sou eu que vou julgar. Exato. É a justiça. Aí a justiça tem que fazer o trabalho dela. Exato. Sem viés, de forma imparcial, que é o que não existe. Isso. Entendeu? É sobre isso. Então, teve um cara que foi presidente e ele disse a seguinte frase:
o preço, e Bolsonaro, e Olavo de Carvalho sempre teve razão também, tá? Aqui Olavo e Mito sempre tiveram razão comigo. O preço da liberdade é a nossa eterna vigilância. Isso não é uma frase de caminhão, de para-choque e demagógica. Nós aprendemos a duras penas que esta é a grande realidade. Você perdeu a sua liberdade, meu irmão? Já era. Acabou. Não entregue a sua liberdade ou parte dela por um Estado que está fingindo, que está falando, olha, eu vou tirar um pedacinho aqui da sua liberdade, mas é para sua segurança. Isso é o que regimes autoritários no mundo fazem. É assim que regimes autoritários surgem. Eles se colocam, ninguém bota uma plaquinha em cima do ditador e ele tá lá, sou ditador, sou autoritário. É aos poucos. Ele vai tirando. Tem um outro ditado, ele não é, eu não vou saber falar exatamente como ele é, e eu nem sei de que autoria é. Um dia vieram, pegaram meu vizinho que era judeu, e levaram. Mas como eu não sou judeu, não me importei, não reclamei. Outro dia vieram e pegaram o meu vizinho, que é católico. Mas como eu não acredito em Deus, que é cristão, mas como eu não acredito em Deus, que eu não acredito em Jesus, não reclamei. Um dia vieram e pegaram o meu vizinho muçulmano. Mas como? Eu nem sei o que é muçulmano, o que é o islamismo, o que é Alá, né? Eu não me importei e nem reclamei. Um dia vieram e me buscaram. E daí não tinha para quem eu reclamar. Putz, perfeito. É isso que um regime autoritário faz com a sua população. Obrigada. Perfeito. Minha amiga, chegamos ao final do programa. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos, suas redes. Foi uma honra ter você aqui com a gente, de verdade. Obrigada, Galante. O prazer foi todo meu, um papo delícia. Acabei indo para uma área mais filosófica, até rudimentar e tá dando eco agora, né? Me chame quantas vezes quiser. E a minha consideração final para as pessoas que estão aqui, para a sua audiência, né? A nossa majestade, né? Que é a audiência, observem cenário. Não fiquem presos a chavões, a ditos populistas, a considerações populistas. Tenham o seu próprio pensamento. Olhem cenário, escutem propostas, discurso bonito, qualquer tonto que sabe, agora com o GPT é muito fácil, né? Você virar roteirista, eu que sou roteirista aqui, ó, de mais tempo, agora eu sei, agora todo mundo é roteirista. Todo mundo pode. Todo mundo. Meu amigo, o tema que você mandar, o GPT vai fazer, tá? Veja atitudes. Veja atitudes, veja o que isso eu tô falando desde o seu candidato a deputado estadual, a deputado federal, ao Senado. Por favor, olhem com carinho aos senadores, olhem com carinho, porque hoje o nosso grande problema nesta república, que não é mais tão democrática assim, é justamente um judiciário que não tem freio, e a única casa que freia o judiciário é o Senado. Vamos olhar, porque nós vamos trocar 2/3, são 2 senadores por estado. Cada estado no Brasil tem 3 senadores. Nessa eleição nós vamos votar em 2. Na próxima a gente só vai votar em 1. Esta é a eleição que a gente olha para o Senado. E ao presidente da República, não existe possibilidade de continuar. A esquerda, se a esquerda continuar, é garantia de aumentar o índice de pobreza e de miseráveis e de pessoas que vão receber a sua renda mensal e que vão gastar mais da metade da sua renda mensal só para se alimentar. Porque saiu uma estatística, só para concluir, saiu uma estatística essa semana, saiu uma pesquisa dizendo que o brasileiro, a renda mensal, 30% da renda mensal, e não vou nem falar de alimentação, 30% da renda dos mais pobres, já ele nem vê esses 30%. E sim, ele nem vê.
E 50% já fica com imposto. Então, assim, e a gente paga, além de pagar os impostos ali na luz, no IPTU, em tudo, a gente também paga os impostos nos produtos que estão na gôndola do mercado. Então, tudo tem imposto. Aliás, tem imposto para morrer. Quando você morre, também tem imposto. Então, assim, votem. E dessa vez, eu não vou falar, vote no melhor gestor. Ou vote no deputado que tem o melhor, que você entende que, claro, se você olhar todas as propostas dele e tiver, vote naquele que ideologicamente você tem que buscar histórico. Hoje todo mundo tem rede social, busca histórico, vê o que aquela pessoa fez e veja as atitudes daquela pessoa. E é aquele que a hora que você falar assim, cara, eu sei que esse cara, na hora que chegar tal situação, ele vai fazer exatamente tal coisa, que é aquilo que você entende como seu valor. Entenda, valor. Valor não a gente não aprende na escola. Valor é aquilo que a gente é criado. Valor é aquilo que a gente tem de casa. Vote naquele que tem princípios e valores muito semelhantes aos seus. Sabe por quê? Tecnicidade, projeto, análise. Quem tem bons valores, monta-se excelentes equipes. Veja o Bolsonaro, ele não, de longe passar pela questão da economia, mas ele falou, vou colocar o melhor economista do Brasil. E foi o que ele fez. Delegar, né? Delegou para técnicos. Então, vote naquele que você tem certeza que vai defender não os seus valores, é porque é valor daquela pessoa também. Então, procure os valores. Se os valores daquele candidato batem com os seus valores, vote nessa pessoa. Maravilha. Minha amiga, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra ter você aqui. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam nesse projeto e fazem com que a gente consiga trazer profissionais de excelência, assim como a Luciana. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.